Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo ao 12:10 Notícias do Coxanautas, o seu programa para acompanhar as novidades do Curitiba na hora do almoço ou quando cair aquela pancada de chuva no meio da tarde em Curitiba. Coxanautas com o Coxa bem mais cedo sempre, há mais de 26 anos informando a torcida do Verdão. Deixe já o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se você acredita que o Curitiba pode reverter a situação do jogo de volta do Paranaense. A vergonhosa derrota para o FC Cascavel no último domingo deixou o Curitiba em situação delicada no Campeonato Paranaense. Para avançar às semifinais e garantir uma vaga na Copa do Brasil 2024 sem depender de ninguém, o time alviverde precisa vencer o adversário por 3 gols de diferença. O problema é que isso aconteceu apenas 2 vezes em 13 jogos nessa temporada, contra o Foz do Iguaçu e o Humaitá. Na grande maioria de suas vitórias, o Curitiba venceu pelo placar mínimo. Para não passar a humilhação de ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, mesmo montando o elenco mais caro de sua história, o Curitiba terá o apoio de sua torcida para empurrar o time para cima do Cascavel. Mais uma vez, a conta vai para o torcedor Coxa Branca, que vem se acostumando nos últimos anos a carregar o time nas costas. Quem esquecerá o que aconteceu no Brasileirão de 2022, quando o Curitiba teve a pior campanha fora de casa, com apenas 5 pontos, e só se salvou de um rebaixamento à segunda divisão graças à campanha dentro do Couto Pereira e ao apoio do seu torcedor. Aliás, tem sido assim nos últimos anos. A responsabilidade pelas pífias campanhas do Curitiba recai sempre sobre as costas da torcida que nunca abandona, que assume a bronca e na base do incentivo, do grito, do apoio, dos cantos de amor ao clube, faz com que o Couto Pereira seja o maior aliado que o time alviverde tem. Mas está na hora disso mudar. É preciso que o time do Curitiba assuma a bronca e não o contrário. O torcedor Coxa Branca não pode ter mais essa responsabilidade sobre suas costas. Ele merece muito mais do que o Curitiba vem entregando nos últimos anos. Essa história precisa ter um novo roteiro. Mas enquanto o roteiro não tem um novo caminho, mais uma vez a torcida Coxa Branca estará em peso no Couto Pereira, empurrando o time em busca da vitória. Teremos 2 jogos decisivos em 4 dias, Cascavel e Criciúma. E os jogadores podem ter uma certeza, a torcida que nunca abandona estará lá para apoiá-los. A única coisa que esperamos é que eles façam a sua parte. A temporada começou com grande expectativa por parte da torcida Coxa Branca, afinal a diretoria abriu os cofres, sabe-se lá de onde surgiu tanto dinheiro e começou a contratar jogadores que fugiam totalmente da maneira com que o Curitiba agiu no mercado de futebol dos últimos anos. Nomes como Rodrigo Pinho, vindo do Benfica, Marcelino Moreno, que chegou com cartaz do futebol americano, causaram euforia e esperança ao torcedor do Curitiba. Isso sem falar em outros nomes como Júnior Urso, que só jogou meio tempo de uma partida e se lesionou, Kusevich, que chegou com 2 títulos de Libertadores no currículo. Mas o time ainda não engrenou e um setor em particular tem chamado a atenção do torcedor do Verdão: o seu ataque. No Campeonato Paranaense, o Curitiba marcou apenas 14 gols em 12 jogos, o que lhe dá uma média de apenas 1,1 gol por partida. Número que nos últimos 13 anos fica à frente apenas do time de 2018, que teve uma média de 1 gol por jogo. Se considerarmos o nível baixo dos times que disputam o campeonato estadual, os números se tornam muito preocupantes quando pensamos num futuro próximo que teremos a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão. Para um time que tem bons atacantes como Aleph Manga, Rodrigo Pinho, Robson, Fabrício Daniel e a revelação Caio César, por exemplo, a baixa média de gols tem sido decepcionante até aqui. Esperava-se muito mais do setor ofensivo.
O técnico Antônio Oliveira tem falado nas coletivas que o time tem criado muito. Um exemplo foi no jogo contra o São Joséense, quando o Coritiba deu mais de 30 chutes ao gol adversário, mas nenhum deles morreu no fundo das redes. De nada adianta bombardear o adversário se a meta não for vazada. O que temos percebido é uma dificuldade imensa do Coritiba no último terço do campo, justamente aquele que leva a equipe às vitórias. Decisões precipitadas no último passe, chutes sem direção, falta de concentração na hora do arremate têm se tornado muito comuns no time do Coxa. Outro detalhe que chama atenção é o fato do Coritiba insistir em chuveirinhos na área adversária sem nenhum resultado efetivo, uma vez que os laterais têm demonstrado falta de qualidade para acionar os atacantes. Agrava-se ainda o fato da equipe não possuir nenhum atacante especialista em bolas aéreas, o que torna os cruzamentos, quer dizer, os chuveirinhos, ainda mais sem sentido. Tudo bem que ainda é o começo da temporada, o técnico e vários jogadores chegaram, uma nova equipe está sendo montada, mas o aproveitamento tem sido preocupante. O Coritiba tem muitos desafios em 2023. Disputará aquele que está sendo mencionado como o campeonato brasileiro mais difícil da história. E se o time não melhorar, provavelmente disputaremos apenas para não sermos rebaixados. Abre o olho, Coritiba! E esse foi o 12 e 10 Notícias do Coxanautas, o seu programa para acompanhar o Coritiba na hora do almoço ou no carro na volta para o trabalho. Se inscreva para ficar sempre por dentro do que acontece no Verdão e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui do lado você vê sugestões de vídeos para assistir agora, inclusive o 19/9 de ontem. Comente aqui embaixo o que você achou do programa de hoje e mais informações você encontra no site Coxanautas, com o Coxa bem mais cedo, sempre. Deus te abençoe e dá-lhe coxa!